Pessoal, tudo bem? Sou o professor André Araújo, estou aqui para mais uma aula do nosso projeto Futsal Século XXI, projeto voltado exclusivamente para a formação de treinadores de futsal, para profissionais de educação física que têm interesse em trabalhar com futsal. E nessa aula, estamos chegando ao final do ano, a gente preparou uma retrospectiva de tudo que a gente fez. A gente, desde o início do ano, publicou aí em diversas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, tem muito material disponível para você. E a gente resolveu fazer uma retrospectiva de alguns materiais que a gente publicou, de alguns conteúdos importantíssimos aí para a atuação do treinador de futsal enquanto profissional de educação física. Lembrando que a partir de 2022 a gente vai ter muita novidade. Eu vou estar falando para vocês no final desse vídeo. Fica comigo até o final para você saber de uma grande novidade, algo que a gente vai trazer para vocês. Além de tudo isso que a gente já fez esse ano, a gente vai estar colocando uma coisa bem legal a partir de 2022. Bem, antes de começar, eu queria já falar para você se inscrever no canal, no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like, seu comentário. Se você tiver dúvida, sugestão, é só estar escrevendo aí que a gente vai estar dando atenção para o que você quer, para aquilo que você que quer ser treinador, que é profissional de educação física, pretende com o nosso trabalho. Tá legal? Bem, galera, eu vou começar a retrospectiva com uma live que foi uma das primeiras lives que a gente fez várias lives aí durante esse ano. Como utilizar o futsal para formar atletas de futebol. Cara, essa live foi muito legal, fez muito sucesso, muita gente deu um feedback aí sobre o assunto. E para falar sobre isso eu convidei o NECA, Luciano Gonçalves, hoje um dos profissionais que trabalha nas categorias de base do União Barbarense, que fez campanhas aí fantásticas nas categorias de base no Campeonato Paulista. Ele, junto com o Lucas também, que é outro profissional que tem se destacado, que tem uma base muito forte no futsal, tanto como profissional de educação física, como ex-atleta também. E aí ele fez várias abordagens em relação a você estar aproveitando o futsal para de repente formar atletas de futebol de campo. É um mercado que na pandemia cresceu demais. A gente viu vários clubes de futebol se apegando ao futsal. Hoje, só para citar alguns exemplos, Ceará, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Santos, São Paulo, várias equipes sinalizaram, e algumas delas até tiraram já os projetos do papel, começaram a colocar em prática, e a gente vê um interesse que a gente não tinha antes, tá? Talvez por causa da situação que muitos clubes aí ficaram na pandemia, situação financeira muito enfraquecida, e o futsal ele acaba otimizando tudo isso, porque é um trabalho de excelência. O treinador de futsal ele é um estudioso, sim. Através do futebol de campo, o NECA mostrou aqui que assim, o trabalho hoje no futebol de campo, ele deve ser, para você conseguir formar um atleta, você tem que ter uma base científica muito solidificada, muito forte, tem que estudar pra caramba, e o futsal ele tem isso na sua origem. Se você não estudar para trabalhar com futsal, você não consegue ser um treinador de futsal. A gente falou muito sobre isso, a ideia de ter um trabalho de formação voltado exclusivamente para o treinador de futsal. Eu não estou falando da modalidade esportiva do futsal, que é uma coisa apaixonante, uma coisa que envolve todo mundo. Eu estou falando do treinador, o cara que precisa de conhecimento, precisa de um controle emocional, precisa de tranquilidade. Então foi muito legal esse conteúdo. Essa live está disponível, como utilizar o futsal para formar atletas de futebol. A gente falou da formação acadêmica, falou dos exemplos dos clubes que eu disse aqui. Cara, teve uma situação bem legal que ele colocou aqui pra gente, que é a influência da mídia, como que você suporta a pressão dos pais principalmente, e você consegue
através dessa base científica que eu estou colocando aqui, evitar que o atleta tenha uma iniciação precoce, que é algo muito comum no futebol de campo. Tá legal? Então, esse foi uma das primeiras lives que a gente fez aí. Queria agradecer o pessoal que depois deu um feedback, ao Neca que se dispôs aí para vir aqui, tá? E toda a galera aí que trabalha com futebol de campo baseado em conhecimentos que também servem e são muito úteis no futsal. Depois eu fiz uma aula, tá? Sem convidados. A gente teve esses dois tipos aí de conteúdos, de aulas, que algumas vieram convidados. Eu vou falar para vocês de mais assuntos com convidados, mas eu fiz uma aula onde com assuntos que eu já tive experiência, que eu já pude estudar, que eu já tive uma vivência prática, tá? Eu tive a ideia de fazer uma aula com o seguinte título: quem ganha com a massificação do futsal? Cara, é muito importante que a gente tenha um olhar para essa massificação. E a ideia surgiu porque existe muita confusão entre popularização, ou seja, você tem um interesse enorme, você tem um esporte que é muito praticado, mas que é muito pouco conhecido, tá? Quando a gente fala de regras do jogo, quando a gente vai para a escola, quando a gente de repente tenta levar isso para um público e massificar o esporte. Então a massificação, ela você está formando atletas de alto nível em grande escala, certo? E eu tenho as minhas dúvidas se isso realmente acontece, porque quando você procura um atleta hoje no mercado, as equipes aí, a gente vê realmente, às vezes é muito difícil você ter um perfil de um atleta que ele preenche todas as características, às vezes, que um atleta de futsal precisaria. No futebol de campo também isso é ainda pior, a gente vê cada vez menos atletas com as características ideais aí que a gente gostaria. E isso, o que acontece? O futsal acaba sendo um jogo muito praticado, certo? Porém, ainda existe muita confusão em relação às regras, às técnicas, à dinâmica do jogo. Na parte de física, por exemplo, a gente tem muita confusão até em relação às vias energéticas do jogo. Então, a massificação, quando a gente fala de massificação, a gente fala realmente de levar um conhecimento qualificado, um conhecimento que é filtrado ali pelo profissional de educação física, que é o treinador de futsal, e isso acaba derrubando a cultura popular, o senso comum, que infelizmente atrapalham demais o profissional de educação física. Cara, e aí, vale você estar passando vídeo, você estar utilizando imagem. Nessa aula, eu falei a gente deu um exemplo, até fez uma brincadeira da pressão que os professores têm quando o aluno chega e fala: senhor, vamos para a quadra. Cara, isso é algo que acho que todo mundo vive e realmente é muito legal você estar levando os alunos para a quadra. A gente tem aí um currículo em diversos estados brasileiros hoje, através da BNCC, que faz com que o futsal tenha um espaço, que a educação física, que o esporte tem um espaço privilegiado hoje dentro das escolas. Então você precisa sim fazer com que o seu aluno esteja na quadra, mas ele aprenda a jogar. Porque quanto mais gente aprender, eu tenho muita esperança nessa ideia de que a escola é um lugar excelente para você, de repente, estar introduzindo o futsal ali dessa maneira, essa maneira que vai despertar interesse, que vai fazer com que mais gente jogue. Cara, e aí nessa live foi muito legal, porque a gente passou aqui algumas coisas que, para quem trabalha com futsal, é uma rotina, mas o público não conhece. Por exemplo, os alunos na escola, se você fizer uma pesquisa aí, eles não sabem que os goleiros de futsal, muitos deles não usam luvas, que o futsal, por exemplo, olha a situação que gera muita confusão, que é de tênis, que o lateral ele é cobrado com os pés. Então muitas vezes a gente leva esse trabalho de formação dos treinadores para uma situação aí extrema, de pegar, por exemplo, exemplos do alto rendimento e querer ensinar, por exemplo, esquema de jogo, sistema tático, bola parada, algumas coisas, goleiro linha, enfim, cara, que é outra situação que pouca gente conhece na escola. Se você mostrar um vídeo com o goleiro indo lá para frente, os caras vão falar: pô, mas o que é isso? Então realmente a massificação
é muito importante mesmo. Eu lembro que nessa live eu dei o exemplo de como que a Argentina forma tenistas. Cara, o Brasil, assim, poderia ser uma potência em todos os esportes, tá? Então não é apenas no futsal. E esse exemplo da Argentina é muito legal porque mostra que como uma política pública voltada para o esporte pode estar aí ajudando muito nesse processo de massificação. Esse vídeo também está disponível no YouTube, está no Instagram, no Facebook. Quem quiser acompanhar é só procurar aí na playlist e dar uma pesquisada no canal. Cara, depois eu fiz outra aula na sequência aí do nosso trabalho sobre a importância da comunicação para o treinador de futsal. Essa aula foi muito legal mesmo, muito legal, porque eu relatei a história de um filme, Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, um filme muito legal com o Brad Pitt. O cara é gerente, tá, de uma franquia dos Estados Unidos, e aí essa história tem assim, tá, uma história verídica, tá, de como que um gestor de repente deve agir em situações de pressão, como que você consegue trabalhar com orçamento baixo. Acho que para quem trabalha com futsal, que fica sempre às margens ali, às vezes, na questão financeira em relação aos principais clubes de futebol, eu acho que é uma estratégia bem legal e que você consegue, como treinador, tá entendendo a questão gerencial, a questão administrativa de um clube, como também otimizar muito a formação de um elenco, conseguir, de repente, equilibrar aí essas questões com toda a parte competitiva. Contei uma história muito engraçada que aconteceu em relação à comunicação que a gente deve ter em relação aos atletas, tá? Uma história está disponível aí também, uma história que aconteceu do goleiro Linha, que foi muito engraçada. Destaquei a questão de anotações e observações. Tá, o técnico, é muito difícil a gente de repente ter tudo na cabeça ali, então faz sentido sim você ter ali um caderno, um bloco de anotação, um registro, filmar, enfim, para você depois estar analisando tudo isso. Antes dos jogos, às vezes você anotar, fazer um checklist ali, para de repente não estar esquecendo de nada. A atitude do treinador imediatamente, quando ele tem uma sacada, tem um insight aí, de repente, eu até coloquei, se você pensou, você precisa agir, tá? Não espera, porque o futsal ele é muito dinâmico, a intensidade é muito alta, as coisas acontecem, então de repente você pensa algo agora, se você não fizer, vai acontecer em seguida, e você teve a chance ali, mas não acabou não agindo. E nesse vídeo, essa aula foi muito legal porque eu trouxe a questão das regras de convivência. Eu acho que, o treinador faz parte do processo de comunicação. Você, acho que em relação a horários, uniformes, equipamentos, viagens, cara, quanto mais definidas forem essas regras de convivência profissional, que facilita o trabalho do treinador e a comunicação com os atletas, vai ser de uma maneira muito mais tranquila, os objetivos serão muito mais alcançáveis. E a gente tem alguns exemplos aí, o Xavi, por exemplo, que assumiu o Barcelona, ele já deu exemplo de como isso é importante, ele resgatou algumas coisas em relação a essa questão do ambiente. A gente sempre está vendo alguns exemplos e vale a pena, porque o treinador estuda tanto, ele tem sim capacidade para estar desenvolvendo essa habilidade de comunicação, não só com os atletas, tá, mas de repente com a imprensa, com o torcedor, com o dirigente. Então, quanto mais você se preparar para esse processo, melhor você consegue colocar as suas convicções, tá, dentro do seu trabalho. Por último, nessa aula eu analisei o conceito que talvez um dos mais importantes para o treinador, que é o conceito da assertividade. É você estar sendo bem claro, bem objetivo, mas sem ser grosso, sem magoar as outras pessoas, tentar fazer isso com a máxima transparência possível e sendo sempre empático, educado. A gente tem um costume aqui no Brasil que os brasileiros realmente eles são
De repente é muito difícil você ter uma abordagem, o brasileiro é muito sensível, ele muitas vezes não aceita uma crítica, não aceita um não direto, então realmente às vezes você vai precisar falar não, vai precisar falar, olha, aqui as coisas não são desse jeito, a gente tem uma maneira de trabalhar, você precisa mudar, enfim. A assertividade ajuda muito, mas muito mesmo o treinador e faz com que ele tenha muito sucesso, que ele tenha sequência e consiga aí de repente implementar as suas ideias. Gente, uma outra aula que a gente criou aqui, essa aula foi, eu tô falando de tudo que a gente fez esse ano, mas tá, eu tenho que destacar aqui todo o trabalho da equipe que me ajudou, tá? Juliana, Cláudia, Guilherme, Vitória, enfim, tive apoio, os convidados que vieram aqui, Neca, vou citar de repente mais Ana Cláudia, Xavier, que apareceu por aí também, outros treinadores que se eu citar aqui eu vou até acabar esquecendo, mas assim, muita gente que participou desse processo ou diretamente fazendo parte da equipe ou mesmo contribuindo com comentário, me ligando, mandando e-mail, enfim. E aí a gente teve aqui na equipe nossa a questão, a gente fez uma pesquisa e viu que muitos treinadores, gente, sofrem com a falta de material e com pouco tempo para treinar, certo? Eu tinha uma noção disso, mas não fazia ideia de quanto isso fazia parte da vida de muitos treinadores e esse trabalho, essa aula ajudou muita gente, tá? E aí eu coloquei coisas assim bem simples, então a aula praticamente ela foi baseada onde eu fiz mostrei alguns exemplos de uma metodologia para você trabalhar com uma bola, certo? Se você olhar o vídeo lá, você vai poder acompanhar e aprender muita coisa. Depois uma segunda parte com uma metodologia com 2 bolas. Então, o cara já é difícil o cara conseguir uma bola. Se ele conseguir 2, o seu treino muda completamente. E a aula foi isso, tá? Além de colocar essas questões de metodologia, eu tracei algumas coisas para você melhorar a seleção do seu elenco, como que você traça um perfil para você poder ter facilidade com esses recursos que você tem, e quando você tem pouco tempo para treinar, para que você treine, tá? Pouco, menos que as outras equipes, mas que os atletas sempre estejam ali com você. É muito difícil você não ter tempo para treinar e o atleta ainda às vezes não é frequente, tá? Isso realmente acontece muito, principalmente nas categorias menores aí. Já citei aqui a sessão, a gente deu dicas de como você consegue elaborar uma sessão e como é importante nesse caso você ter uma sessão de treino com bases científicas. Gente, eu vejo muito por aí comparando às vezes o trabalho de um treinador que estuda, que tem as bases científicas, com alguém que de repente vai lá e não consegue organizar o treino cientificamente. Cara, às vezes 2 treinos com bases científicas valem mais que 5, certo? Então é a qualidade do treino, claro que se você consegue treinar com qualidade, treinar mais, tá? De repente respeitando aí os princípios do treinamento, você vai ter muito sucesso, mas se você treina sempre e não respeita algumas coisas em relação à ciência, não adianta nada, o cara que treina 2, 3 vezes vai acabar saindo na frente. E olha que legal, uma coisa que surpreendeu, e depois eu nessa aula eu acabei citando uma questão, apesar de ser uma aula que a gente critica de repente a falta de material e o apoio que muitos treinadores não têm e deveriam ter, eu deixei claro nessa aula que é obrigação do profissional de educação física tá colocando isso para o dirigente. Olha, a obrigação sua é fornecer material, tá? Geralmente o treinador ele faz parte de alguma entidade esportiva, ou é um clube, ou é uma empresa, ou é uma escola, enfim. E aí essa entidade tem provavelmente um gestor, um gerente, um coordenador, enfim. E aí o treinador tem sim que deixar bem claro isso. Olha,
eu tô me virando aqui, tô conseguindo algumas coisas para continuar meu trabalho, mas você precisa sim fornecer isso, e aí você exige tudo que você precisa para desenvolver o trabalho que você deseja, porque você estudou para isso e você tem sim que tá sempre tendo as condições e as melhores condições para trabalhar, tanto em relação ao material quanto em relação à estrutura. E foi muito legal porque eu citei 2 cases da minha carreira profissional, e ao longo do ano, cara, depois dessa aula eu vi assim vários exemplos, mas eu vou falar só de 2 bem rapidamente aqui. Um é a galera de Santa Bárbara do Oeste, um projeto no Romano, entendeu? Tá até no Instagram aí. Os caras simplesmente reformaram a quadra, tá? Eles publicam no Instagram um relatório de colaboradores, tá? De quanto cada colaborador deu, como que eles investiram esse dinheiro. Então achei assim uma coisa muito legal de quem tá afim de trabalhar com futsal, de quem não quer depender às vezes de favor ou de ajuda. Os caras foram lá e colocaram a mão na massa. E tem uma foto muito legal, uma foto aérea, noturna da quadra, depois que eles pintaram, ficou um trabalho maravilhoso. Parabéns para esses caras aí que estão fazendo aí muita coisa pelo futsal. E outro é o professor Anderson de Pratânia, que de repente inaugurou um CT, tá? Ele é um cara que eu sempre estou em contato, a gente já fez até vários trabalhos aí de repente enviar atleta, de indicar jogador, de estar de repente trocando informações sobre o futsal. E ele, dentro desse trabalho que eu venho fazendo, eu tenho acompanhado, ele inaugurou um CT de futsal. Cara, olha que ponto que chega aí o mercado para o futsal. Então, enquanto em uma comunidade onde as crianças não tinham opção, poderiam estar na rua, eles têm acesso, e os caras são profissionais, certo? Em outro lugar você monta um CT, tá? Com uma estrutura já praticamente para de repente desenvolver aí não só a parte educativa, mas também a parte competitiva. E esses profissionais merecem aí, espero que muitos outros projetos também sigam nesse caminho. E a ideia dessa live realmente era despertar que, gente, é possível a gente fazer alguma coisa. As condições às vezes são ruins, estamos vivendo a pandemia ainda, mas dentro do que é possível a gente fazer, existe muita coisa ainda que não é totalmente aproveitada. E a ideia dessa live, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado do trabalho desses caras aí, e saber que eles acompanham também às vezes o que a gente está falando aqui. Então vale a pena você estar indo lá. Se você não viu essa aula, dá uma olhada, entra no Instagram dessa galera, procura esses caras, porque eles podem de repente estar fornecendo muito. E claro, para o ano que vem a gente vai de repente destrinchar tudo isso aí, tentar trazer para vocês aqui como que isso aconteceu, porque realmente são situações que surgiram aí e vão totalmente de encontro com essa aula. Gente, próximo assunto da nossa retrospectiva foi uma aula que eu tive assim um enorme prazer de estar fazendo, e a aula chamava Como será o futuro do futsal? Como será o futsal no futuro? Então, nessa aula, a ideia principal era mostrar a importância da tecnologia no trabalho do treinador de futsal, certo? E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás do queniano que conseguiu correr uma maratona em menos de 2 horas, certo? E como que eu tive essa ideia? Eu fiz esse vídeo depois de assistir um podcast no Globoesporte.com de um fisiologista que é de Bauru, Paulinho Azevedo, tá? Cara sensacional, um dos maiores especialistas que a gente tem hoje na fisiologia do exercício. E a entrevista foi sobre as condições em que o atleta queniano Kipchoge, tá? Eliud Kipchoge correu os 42 km 195 metros da maratona. Isso aconteceu em Viena, tá? Foi um evento especialmente para esse cara quebrar esse recorde. Ele já tinha tentado, tá, um tempo antes no Autódromo
o de Monza na Itália, não conseguiu, e aí dessa vez ele conseguiu. E por que eu fiz essa comparação? Cara, pô, eles analisaram até o clima. O futsal, por exemplo, a gente tem um ambiente fechado, indoor. E aí o que acontece? Eu tive, por exemplo, esse ano, muitas aulas com o tempo assim totalmente fechado. Cara, e as crianças, tá, os atletas, a aula lotada, todo mundo lá. Por quê? É importante que você mostre que o futsal, ele é sim um esporte do futuro, ele já foi criado, tá? O cara que criou o futsal, ele já pensou, pô, eu vou fazer um jogo fechado. Então, não vai ter problema se tiver frio, se tiver no inverno, a gente vai continuar jogando, tá? E a gente tem sim, no futebol de campo, muitos problemas em muitas regiões. Não dá para jogar, por exemplo, quando chove. A gente tem regiões que os campeonatos param no inverno, certo? E o futsal não, cara. O futsal você joga o tempo todo, tá sol, tá chovendo, lá aconteça o que acontecer lá fora, dentro de quadra as coisas vão acontecer. Ele teve também, cara, o Kipchoge, ele pediu para o público ficar perto. Quando eles montaram o trajeto, foi um pedido dele que esse trajeto fosse um trajeto que facilitasse a presença dos torcedores. Cara, eu achei isso muito legal, porque o futsal, ele é algo que hoje a gente tem muitos estádios no futebol que também o torcedor fica perto ali. Mas o futsal não dá para comparar, cara, é o cara ali do lado, entendeu? É você passar do lado, você... Enfim, é um clima assim de muita alegria, muita emoção, os torcedores ali muito envolvidos com o jogo. Então realmente isso foi uma sacada dele, mas que na hora que eu fui fazer aula em relação à tecnologia, e eu fiz a aula respondendo a pergunta, como será o futuro do futsal? Pô, coelhos, o cara teve coelhos, vou falar aqui quantos rapidamente para vocês, 41 coelhos, cara, os caras que largam voando só para todo mundo acelerar. 36 corriam na frente do keniano em grupos e 5 reservas ainda, caso tivesse algum problema. E aí isso fez com que ele mantivesse um ritmo muito forte o tempo todo por causa desses caras. Tinha os caras ali na frente que... a gente tem muito isso no ciclismo e no futsal. Olha só a comparação que eu fiz e que muitas vezes a gente não se dá conta. Você pode começar o jogo, jogar 1 minuto e trocar todo mundo, 2 minutos, tá? O NECA fez uma pesquisa junto com o DEMA sobre a Copa do Mundo de 2016, tá? Virou até uma monografia, depois um artigo científico. Pô, os caras jogam no futsal 4 minutos e troca todo mundo. O jogo, a intensidade do jogo é muito alta mesmo. Então isso faz com que você, o futsal, na questão de intensidade de jogo, ele está à frente, eu acho que de qualquer outro esporte. É um jogo de Banu, que eu costumo dizer. E essa aula mostrou muito isso. As outras coisas, cara, no vídeo tem bastante detalhes sobre isso. Quem quiser acompanhar lá, um carro elétrico com uma luz de LED. A luz de LED traçava uma linha no chão através do carro, era projetado no chão na frente dele e ele tinha que seguir essa linha. Isso fazia com que ele percorresse exatamente, que ele não se deslocasse de repente lateralmente, que ele não tivesse um desgaste maior. E o futsal, olha só, cara, o futsal hoje, a gente viu na Europa aí, luz de LED, algumas quadras com a marcação. Tá, na NBA a gente tem quadras hoje, tem pisos que as linhas da quadra são de LED. Na UEFA a gente teve uma competição onde, quando a bola entrava dentro do gol, para sinalizar o gol, a luz piscava, era uma luz de LED. Então realmente o futsal é muito avançado nessa questão. E a questão mais polêmica foi a questão do tênis, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas ficou muito polêmica essa questão. Um tênis feito especialmente para ele, tá? A Nike fez um tênis especial para ele quebrar esse recorde. Muita gente criticou, mas é uma tecnologia, enfim, e ele usou e conseguiu dar certo, porque ele quebrou o recorde. E o futsal a gente tem também, cara, o futsal hoje ele tem tênis com tecido ecológico, para vocês terem uma ideia. Então a gente tem aí muitos tênis
Existia um mito até no futsal por conta de ser jogado em um piso rígido, um piso duro, em relação a ser muito prejudicial às articulações, e os tênis vieram nesse sentido para resguardar e evitar qualquer problema. A gente tem tênis aí de todos os tipos, para todos os formatos, todos os estilos de jogo, enfim. E essa aula foi muito legal porque também trouxe muita coisa. E a última situação que eu coloquei, cara, em relação ao futsal, foi a televisão. Cara, a televisão, o futsal era um esporte pouco midiático, mas na pandemia a gente viu que as coisas mudaram, foram revertidas. Muita gente se interessou porque descobriu o futsal via televisão. Hoje a gente tem os clubes com os seus canais de TV, as suas próprias redes sociais, e isso também eu abordei nessa aula. Minha equipe está falando aqui. Eu tenho mais quanto tempo? 1 minuto? Só mais 1 minuto? Gente, quanto tempo tem de aula, equipe? E para finalizar, eu vou indicar para vocês uma retrospectiva que é uma aula sobre como organizar o sistema defensivo. Tá? Vale a pena você estar vendo as aulas aqui. Vou deixar para vocês os links de todas essas aulas. E antes de finalizar, eu queria agradecer todo mundo que participou da produção desses conteúdos, agradecer minha equipe novamente, a galera que veio aqui falar para vocês, o público que assistiu todas as aulas, muita gente assistiu, a gente continua crescendo aí nas redes sociais. E eu falei que tinha uma novidade para falar para vocês no final. Antes de terminar a aula, eu vou falar para vocês, a partir do ano que vem, o trabalho nosso, tá? Com base em tudo que a gente fez esse ano, simplesmente a gente vai ter um objetivo. E olha só, para 2022 eu vou ajudar profissionais de educação física a ganharem até 8 mil por mês trabalhando com futsal. Gente, futsal ele abriu um mercado fantástico para o profissional de educação física. Existem coisas que as pessoas estão fazendo e estão ganhando, e ganhando muito bem, e que você nem imagina que é possível você fazer. Eu vou mostrar que é possível sim, de uma maneira ética, profissional, mas com muita dedicação, muito trabalho, muito estudo, tá? É o que eu falei aqui, é colocar a mão na massa, estudar, e você vai conseguir ganhar até 8 mil por mês, certo? Gente, a gente ainda tem uma última aula esse ano, tá? Essa não foi a última aula, essa foi apenas uma retrospectiva daquilo que a gente fez em 2021. Eu vou terminar o ano com mais uma aula, já iniciando esse projeto. Então, repetindo, eu vou ajudar profissionais de educação física a ganharem até 8 mil por mês trabalhando com futsal. Gente, valeu, obrigado. Até a próxima aula, que é esse ano ainda. Fiquem ligados.